Fala galera, tudo bom? Bruno de Física aqui falando. Vamos resolver mais uma questão do Enem. Galera, a questão do Enem que a gente vai resolver aqui agora é uma questão que fala sobre amperímetro e corrente elétrica. Então eu vou te dar o contexto aí bacana, rápido, para a gente poder conversar. Tem lá um circuito de um veículo e esse circuito teve uma corrente de fuga. Uma corrente de fuga, de uma maneira bem simples, é uma corrente que não estava programada, legal? Ela foi tirando carga, sendo que o carro não estava efetivamente funcionando, legal? E aí, para ele medir essa corrente de fuga, ele precisou usar um aparelho chamado amperímetro. E aí entra as duas perguntas que a questão te faz. A primeira: como que deve ser a ligação do amperímetro com o circuito? E segundo, qual a corrente elétrica que esse amperímetro vai medir? Então, antes de a gente desenhar o esquema, eu quero te lembrar. O amperímetro, ele serve para medir a corrente elétrica. E para isso, galera, para ele medir a corrente de algum elemento do circuito, ele tem que estar associado em série, ok? Ele tem que estar associado em série com aquilo que eu quero medir. Bruno, por quê? Porque ele estar em série é pegar a mesma corrente, tudo bem? Então, pessoal, se o meu amperímetro quer pegar a corrente desse circuito do veículo, ele tem que estar conectado em série, tudo bem? Então, se não tivesse o amperímetro, qual seria a conexão? Você pegaria aqui, por exemplo, do seu polo positivo, puxaria um fio aqui, ó, e conectaria ao circuito do veículo, ok? Para a gente poder fechar esse circuito, eu pegaria o fio, ligaria ao amperímetro em série e daqui do amperímetro a gente conectaria à bateria, legal? E isso permitiria, pessoal, a passagem da corrente elétrica. No meu desenho, ó, a corrente elétrica vai do polo positivo da sua bateria até o polo negativo, tudo bem? E aí ela vai passar, saindo da bateria, vai passar pelo circuito do veículo, passa pelo amperímetro, ok? Professor, e se por um acaso o desenho da questão fosse o oposto? Isso mudaria o quê? Apenas o sentido da corrente, tudo bem? Mas não mudaria o valor, ok? Tudo bem, gente? Então até aqui nós sabemos que o amperímetro tem que estar em série com o circuito do veículo e também com a bateria que alimenta esse circuito. Agora a gente entra na segunda pergunta. Bruno, qual é a corrente de fuga? Porque se você olhar, nós temos a alternativa B e a alternativa D. E essas duas alternativas, o que difere elas é o valor da corrente. Então, galera, comigo. Se eu quero saber a corrente, olha o que ele me deu. A carga da bateria. Pessoal, a carga da bateria, 60 ampere vezes hora. Lembre-se, ampere vezes hora é uma unidade de carga elétrica. Bruno, mas eu aprendi que é coulombs. Então, o coulomb é o sistema internacional. Ampere-hora é uma unidade mais prática, mais dia a dia, ok? E aí é que tá. Galera, o ΔT que a gente vai precisar usar é o tempo de utilização dessa corrente. Mas lembra, a bateria ficou lá 5 dias e a corrente, ó, fugindo, a corrente de fuga, durante 5 dias. Então, galera, qual é o tempo que eu vou ter que calcular? É o tempo em horas que 5 dias possui. Pessoal, comigo aqui, o tempo que essa corrente de fuga foi utilizada foram 24 horas por dia vezes 5 dias, ok? O que me dá aí, ó, um total de 120 horas. 120 horas que essa corrente de fuga ficou lá fugindo, por isso o nome, ok? Tudo bem? Bruno, por que eu posso colocar a corrente e o tempo, tudo, né, em horas? Pessoal, repara, ampere vezes hora quer que a corrente saia em amperes e para isso precisa que o tempo esteja em horas, legal? E tendo tudo isso na mão, a gente finaliza. Se liga, corrente é igual a carga dividido pelo tempo em que essa corrente de fuga ficou, né, foi sendo utilizada ao longo dos 5 dias. Então a gente vai ter aqui, ó, que a quantidade de carga da bateria 60 ampere vezes hora, já que a bateria tinha essa carga e descarregou ao longo de 5 dias, dividido pelo tempo de 5 dias, ou 120 horas, ok? Coloquei as unidades ali para você perceber, ó, que hora em cima e hora embaixo vai cortar, 60 dividido por 120, vou ter aí uma corrente igual a 0,5 amperes. Muito bem. Pessoal, essa corrente é a corrente que vai estar mostrando aqui no amperímetro, 0,5 amperes. E com isso a gente consegue marcar o gabarito. Gabarito da questão
Letra B. Porque a letra B mostra esse arranjo em série e também mostra a corrente de 0,5 amperes. Tudo bem? Fechamos aqui.